Galera, a gente já tem falado aqui há um tempo que o Acer Nitro V com a RTX 4050 é um dos notebooks com o melhor custo-benefício para você comprar aqui no Brasil, né? O VAP fez o review do Nitro V na versão com 4050 e 1.5. Ele realmente mandou muito bem, muitos de vocês acabaram comprando esse notebook por conta daquele vídeo, mas depois que lançamos aquele review, a Acer lançou uma nova versão desse Nitro V, que é basicamente idêntica, com apenas uma pequena diferença, que é o processador, porque agora existe o Nitro V15 com um i7 ao invés de i5, e melhor ainda, ele não custa tão mais caro assim, ele normalmente fica uns R$400 mais caro, às vezes nem isso, tem dias, por exemplo, no dia de gravação desse vídeo aqui, tá entre 200 a 300 reais de diferença do Nitro V versão i5 para a versão i7. Então esse cara tá chamando muita atenção de vocês pediram muito pra gente testar essa nova versão, então vamos lá. Eu vou aproveitar também que não fui eu quem gravei o review do Nitro V i5, né? Foi o VAP, então dessa vez eu vou passar um pouquinho da minha visão desse notebook para vocês. Sobre conjunto de hardware, estamos aqui no i7 13620H, melhor do que o i5 13420H, né? Que era equipado lá na versão i5, RTX 4050. Uma outra diferença dessa versão i7 é que, além dele vir com CPU mais forte, ele também já vem com 16 GB de RAM. Então aqueles R$400 a mais que esse cara custa, você pode botar nessa conta o próprio processador, que custa mais, mas também 8 GB a mais de memória RAM, já que a versão i5 vinha apenas com 8 GB e você provavelmente teria que fazer o upgrade por fora lá depois. Então já são os R$200 que você gastaria naquela versão e aqui já está embutido no projeto. Vai dar até menos trabalho de você ter que fazer na sua casa. O nosso único receio com relação a esse notebook era com relação à fonte dele, porque ele utiliza exatamente a mesma fonte da versão i5, que é uma fonte pequenininha de 135 watts. Nosso medo é, será que essa fonte consegue dar conta de um i7 e uma 4050? A gente já achou pouco 135 watts para um i5 com uma 4050. A mesma fonte para um i7 4050? Será realmente que esse cara aqui tá melhor? Vamos entender tudo isso no review de hoje, né? Depois dessa introdução gigantesca, já vai deixando aí o seu gostei, se inscreve no canal se você curte esse universo de notebooks gamers e bora testar esse cara que talvez seja o novo custo-benefício do mercado. Vamos ver, já vem com 16 GB de RAM, já vem com CPU um pouco mais forte, né? Tem grandes potenciais aqui. E galera, só antes de começar, vale a pena lembrar que, falando de preço, esses Nitro no dia de hoje não tá tão barato quanto eles estavam um tempo atrás, tá? Estamos chegando perto da Black Friday, então fica ligeiro enquanto que você vai pagar nesses caras. Por exemplo, o Nitro V i5 chegou a ficar ali por seus R$4.600, né, em alguns momentos. A versão i7 também deve dar uma barateada aí em novembro. E para vocês ficarem sabendo dessas promoções, né, quando surgir algum cupom de desconto, quando o preço deles baixarem também, recomendo acompanhar o nosso site, o benchpromos.com, porque a gente posta lá promoções que a gente vai encontrando durante o dia, né? A gente fica caçando promoções o dia todo. E além de ficar postando elas, na página do Nitro em si, você consegue ver qual que é o histórico de preço dele, sabendo se ele tá barato, se não tá barato nesse momento, se tem algum cupom de desconto disponível, etc. Se preferir, também temos o nosso grupo de promoções no Telegram, que a gente avisa por lá também sobre essas oportunidades, fechou? Então assim, a gente tá chegando no momento de promoções aqui no Brasil, então fica ligeiro aí para você não pagar caro nesse Nitro V. E vamos ver se você vai preferir a versão i5 ou i7, então vamos começar aqui a análise. Já vou fechar aqui a tampa desse notebook pra gente falar um pouquinho sobre design e construção. Só que assim, né, ele é exatamente igual à versão i5. Se você já viu o review da versão i5, recomendo que você pule direto pra parte lá de hardware, principalmente da parte de processador, que é onde eles se diferenciam, tá? Mas caso você não tenha visto, esse aqui é o visual desses novos Nitros V, que eu particularmente gostei bastante. Ao contrário, né, dos Nitro 5 das gerações passadas, eles estão menores, eles perderam a bundinha e eles perderam também aquele grafismo meio avermelhado, né? Eles estão puxando agora mais pro azul, o que é uma decisão interessante, já que o seu principal concorrente, que é o Lenovo Lock, também aposta na cor azul, então tá todo mundo indo por azul aí, ninguém ficou com vermelho. Eu sei que muita gente não gostava do vermelho do Nitro, mas eu vou te falar que já era parte da identidade dessa linha, né? Eu acho meio estranho ver o Nitro azul, mas eu achei bonito o design no geral, tá? É um grafismo aqui pintado mesmo, sem nenhum tipo de relevo, inclusive é um notebook completamente de plástico, tá? Tampa, a parte de baixo, a parte de dentro também vocês vão ver que é tudo plástico, e é um plástico bem simples, tá? É um plástico liso aqui, sem nenhum tipo de acabamento especial. Uma coisa legal dessa tampa é que ele tem esse logo N no meio, que ele tem esse acabamento meio holográfico, ó, bem legal, né? O logo ele fica meio colorido, e esse logo ele é em baixo relevo, tá? Então aqui você sente que tem um certo relevinho. Como vocês estão vendo, marca dedo, que é uma beleza, porque é uma tampa escura, né? Uma tampa lisa também, então não tem jeito, você vai ter que carregar um paninho contigo, tipo um desses aqui, para você conseguir ficar limpando o notebook
e ele não ficar parecendo encardido o tempo todo. Falando sobre peso e espessura, uma coisa que eu gostei desse Note é que, primeiro, ele está menorzinho, vocês conseguem reparar no tamanho dele, que ele não tá tão grande quanto um Dell G15, até quanto um Loki, que tem também a bundinha, aquela parte traseira, né? Esse cara aqui tá bem compacto, e isso reflete também no peso, tá? Porque ele não tá tão pesado assim, ó, botando aqui na balança, ele pega seus 2 kg de peso, né? Então sim, ele é um notebook leve agora, para quem precisa de portabilidade, mobilidade. A fonte dele é a mesma das anteriores, tá? Então a fonte não evoluiu tanto assim. É uma fonte Chicone, que é da marca Chicone, de 135 watts. Essa é uma das preocupações, porque vale a pena lembrar. 135 watts é energia que alimenta uma GTX 1650. Uma 4050 normalmente fica ali nos seus 230 watts, mais ou menos. Então é pouca energia. Vocês vão ver que sim, esse notebook ele consome menos energia, porque sim, ele é levemente capado, tá? A gente já vai chegar nesse ponto, mas ó, junto com a fonte, a gente pega seus 2,4 kg, então é um projeto bem levinho, né? Bem legal para você que vai levar pro seu trabalho, para a faculdade, apesar do design dele não contribuir tanto, que ele ainda parece um pouco game. Outra coisa legal também é que não estamos falando mais daqueles nitros trambolhões e grossos, tá? Ele tá relativamente fino aqui também, ó. Pegando para medir a espessura, vocês vão ver que ele pega seus 23 milímetros de grossura, né? O que não é extremamente fino. Normalmente os muito finos ficam nos seus 20 milímetros, que é 2 centímetros, né? Mas mesmo assim você consegue notar que ele é bem compacto, tá? Ele não tem mais conexões traseiras, agora as conexões são todas laterais, inclusive aqui atrás você vai reparar que tem essa polêmica saída de ar meio que assimétrica, né? Saindo aqui apenas pelo lado esquerdo dessa traseira dele, mas a polêmica nem é essa. Eu achei ela bonita até, né? Esse design meio laranja e tal, é o cobre puro, né? Eu achei até que bonito olhando com a tampa fechada. O problema é que, bom, quando a gente pega para abrir a tampa, primeira coisa, a tampa abre usando uma mão só, com certa tranquilidade. Então a dobradiça aqui está aprovada, uma dobradiça firme, né? E macia ao mesmo tempo. Mas reparem que quando a gente abre a tampa do notebook, essa foi uma crítica que a gente fez bem pesada para o Nitro i5 e aqui se mantém porque é a mesma construção, né? Mas ó, reparem que a saída de ar é nessa parte de trás, mas quando você abre a tampa do Note, essa tampa meio que tampa, né? Justamente a tampa a saída de ar, ó. A saída de ar fica obstruída. Ela não fica exatamente obstruída porque ela continua tendo um fluxo de ar, só que apontada aqui para a tela. Pode ver, ó, que a saída de ar agora está jogando o ar justamente para a região da tela. E isso é uma decisão de projeto que a gente questionou bastante aí. Não gosto muito dessa decisão porque joga ar quente aqui para essa região. Tá certo que o ar que sai por aqui, a gente bota a mão aqui enquanto tá jogando, não é um ar muito quente, é um ar morno. Não acho que vai queimar a tela ou vai manchar a tela com uma certa facilidade. Já faz um tempo que o Nitro V foi lançado, não vi reclamações com relação a telas manchadas ou telas quebradas por esse motivo, tá? Nós estamos com o Nitro V desde que lançou também. A gente testa, né, toda semana quando lança jogo novo. Não deu problema por enquanto, mas com certeza é uma decisão meio questionável aí da Acer, né? Se você pegar uma câmera térmica, a gente comprou uma, e mirar aqui pro notebook, vocês vão ver uma coisa muito curiosa, que o notebook é meio que dividido no meio. Metade do Palm Rest esquenta, a outra metade não, e metade da tela esquenta e a outra metade da tela não. Parece realmente um yin e yang ali, né? Mostrando justamente que o ar esquenta sim a tela. Não acho que seja a ponto de danificar, eu não acho que seja um impeditivo de compra desse Note. Eu só acho uma decisão questionável ali da Acer mesmo, tá? Mas por enquanto não tem relatos de ninguém com problemas, né, com relação a isso. Mas por que a Acer faria isso, né? Por que ele joga ar quente aqui para a tela? Porque é o seguinte, se você olhar aqui com a tampa aberta, você vai ver que a dobradiça joga a tampa para debaixo do notebook, fazendo com que essa parte inferior aqui da tampa, ó, pode ver até que tem um pezinho de borracha, se torne um apoio para levantar a estrutura do notebook da mesa, descolar o notebook da mesa e melhorar a refrigeração, né, a entrada de ar aqui por baixo, né? Então ele tem esse esquema, mas por conta da tampa ter que recuar para baixo, ela tamparia, né, essa saída de ar que fica justamente na parte traseira, tá? Então um ponto legal é que sim, é legal essa ideia da tampa dar uma levantada aqui no notebook. Ponto negativo é que essa saída de ar devia estar em outro lugar. Outro ponto legal dele fazer isso também, né, da tampa dar uma recuada para baixo, é que as bordas da tela ficam um pouco menores. Não as bordas laterais e superiores, aqui são bordas normais, até um pouco grossas, né, porque é uma tela de 15 e não de 16 polegadas, mas a borda inferior não é tão grossa, justamente porque parte da borda fica escondido aqui embaixo
da estrutura, né? Então tem pontos a se elogiar também nesse novo design dos Nitro V. E já que abrimos aqui o Note, né, não tem nenhum tipo de recurso tipo sensor infravermelho, né, reconhecimento de biometria, porque é o notebook mais de entrada. Aqui você vai ter que realmente entrar e digitar aqui a sua senha. E falando do palm rest, continua tudo de plástico, tá? Um acabamento de plástico mais rígido mesmo, mais simples, mas um bom acabamento. Não é aquele plástico muito cru, não. Ele tem uma pintura aqui um pouquinho mais gostosinha. O teclado aqui é diferente com relação aos Nitro 5 do ano passado também. Agora é um teclado mais rasinho, tá? Eles puxaram muito dos notebooks produtividade aqui nesse ponto, porque antes os teclados do Nitro, eles eram bem mais altos e mais moles, né? Agora eu sinto que o teclado é um pouquinho mais durinho e mais rasinho para conquistar a galera que curte notebook de produtividade, que costuma ser assim. Nessa galera de trampo, quanto mais raso for, melhor. Estamos falando aqui de um teclado ABNT, então ó, C cedilha, acentos, ponto de interrogação tá aqui, né? Então tem alguns notebooks que são ABNTs, mas que não tem interrogação, esse aqui tá completinho. Temos aqui a tecla do Nitro 6, que antes ficava aqui do lado do numpad, né? Inclusive era uma tecla bem chamativa, agora não, uma tecla mais discreta, que fica aqui do lado do print screen, que abre o software da Ace aqui. Inclusive isso também está renovado, tá com o visual um pouquinho melhor do que era antes, né? Apesar dos recursos serem exatamente os mesmos. E a retroiluminação desse teclado também tá diferente, só que para isso eu vou ter que desligar aqui as luzes, espera aí. Ó, vocês estão vendo aqui o teclado desligado nesse momento. Agora estamos no primeiro nível de brilho e o segundo nível, que é o brilho máximo desse teclado. Um ponto muito diferente com relação aos Nitro 5 é que agora o teclado não é mais vermelho. Agora o teclado, ele é branco, né? Bem fraquinho, tá? Eu achei a LED, cara, muito, muito fraco. Só serve realmente para enxergar no escuro. Porque se a gente vier aqui e ligar uma luz que seja, ó, liguei a luz apenas da frente, cara, já não dá para ver que o teclado tá ligado. Se a gente ligar todas as luzes de volta, essa LED branca se torna completamente imperceptível, né? Então essa LED tá aqui só para te ajudar no escuro mesmo. Eles botaram branco justamente para atender aquelas reclamações da galera que, pô, vermelho é muito chamativo. Ou você usar no escritório, numa sala de aula, o vermelho não combinava com muita coisa, chamava muita atenção. O branco é um pouco mais discreto. Dá para ver que esse projeto como um todo, né, tá tentando ser um pouquinho mais usável em outros ambientes e não só para jogar. Mas tem aquela reclamação de sempre, né? Notebooks da Acer até hoje não resolveram esse ponto do botão Power. O botão de liga e desliga aqui, ó, está embutido no teclado. E tem muitos notebooks que o botão Power está dentro do layout do teclado, mas o botão é dedicado, é um botão separado. Aqui não, o botão é um botão realmente do teclado, tá? Ou seja, é um botão de membrana. Se o teclado der pau, você não consegue mais ligar o notebook porque o botão Power fazia parte do teclado. Falando aqui sobre o seu touchpad, é um touchpad ok, um tamanho legal, né? Não é nem muito grande nem muito pequeno. Só o acabamento dele que é aquele liso, né? E é um liso sem nenhum tipo de ajuda no deslize. Então seu dedo ele meio que garra um pouquinho, ele não tem um deslize muito bom não. Mas eu gostei dos cliques, tá? Os cliques aqui estão bem levinhos e bem silenciosos. Só no canto direito aqui que ele faz um pouquinho mais de barulho, tá? Mas no centro aqui, nas posições comuns de cliques, né? É um clique aqui bem gostosinho de utilizar. Nós falamos um pouquinho sobre essa tela, tava falando mais sobre a moldura dela, né? Eu esqueci de falar sobre o logo aqui no meio também, que é um logo, é o mesmo logo da traseira, meio holográfico, bem bonito. Estamos falando aqui de uma tela, ó, Full HD de 144 Hz. Nessa galera de 4050, acho que a maioria já é também dessa mesma, né, desse mesmo nível aqui de tela, só que tem um ponto, tá? Esse Note aqui, esse Nitro V, mesmo a versão i7, ele continua sendo mais barato do que qualquer outro concorrente com 4050, principalmente se você considerar preço parcelado, tá? Esse Nitro V fica muito bom no parcelamento comparado com o Storm, né, Dell G15, etc. Mas isso tem um custo, né? Ele é mais barato, mas o projeto é um pouco mais simples. Começa pela tela, a tela dele, por mais que seja Full HD 144 Hz, ela não tem uma boa abrangência de cores. Ela consegue chegar até 62% do sRGB, o que não é tão grande assim. A maioria dos concorrentes já estão chegando a 100% do sRGB e o brilho dela é baixo. Acho que dá para notar aí, ó, que o brilho tá bem baixo. É que a câmera também tem um filtro ND que deixa a tela ainda mais escura, né? Mas na câmera de cima vocês conseguem notar que o brilho não é muito alto. Deixa eu ver se tá no brilho máximo já. Não tava também, né? Por isso que tava meio ruim de enxergar. Agora sim estamos no brilho alto. Aqui, ó, na câmera da frente, esse aqui é o brilho máximo. Mas ele vai chegar até 246 nits na nossa medição, o que também é pouco. A maioria já tá aí nos seus 300 nits de brilho. Claro que não é uma tela ruim de se utilizar. É que comparando com outros concorrentes que custam mais, você consegue notar que eles custam mais e entregam um pouco mais também. Outro ponto a se comentar é que essa tela, obviamente, não veio calibrada de fábrica, veio bem descalibrada para falar a verdade, né?
mas nós passamos o nosso colorímetro e geramos um perfil ali calibrado, onde as cores ficam um pouco mais fiéis, claro, dentro da abrangência de cores que essa tela consegue oferecer, que é os 62% do sRGB. Caso você tenha comprado esse nitro e queira calibrar a tela do seu modelo aí, vou deixar o link do perfil calibrado aqui na descrição para você instalar aí no teu modelo, né? E você conseguir enxergar as cores com um pouco mais de fidelidade. Outra coisa a se comentar sobre essa tela aqui também, não tem nenhum tipo de recurso gamer, tá? Então não tem Mux Switch, não tem Advanced Optimus, o que significa que, para quem não conhece esses termos, né? Essa tela aqui sempre vai sofrer o gargalo da placa de vídeo integrada do notebook, que esse notebook tem duas placas de vídeo, né? A dedicada, que é a RTX 4050, e a integrada, que é a Iris Xe aqui do i7, né? E se ela tivesse Mux Switch ou Advanced Optimus, você conseguiria meio que desabilitar a placa de vídeo integrada, fazendo com que você não sofra gargalo dela. Aí você só usa a placa de vídeo dedicada, que vai gerar mais FPS ali do que se a integrada estivesse junto atrapalhando. Nesse Note você não tem nenhum recurso para evitar o gargalo da placa de vídeo integrada se você for rodar o jogo na tela interna do notebook, tá? Já vocês vão ver que se você for utilizar monitor externo, aí você consegue evitar o gargalo da integrada, mas usando a tela interna, essa tela aqui, você sempre vai sofrer um pouquinho de gargalo, que é pouca coisa, tá? Não é uma grande diferença de performance não, mas é importante a gente mencionar. Sobre qualidade sonora desse notebook, fiz um teste de som. O som dele até que me surpreendeu, não é um som, né, muito bom, muito premium, é um som básico, mas o volume é bem alto e mesmo no volume máximo ele não chega a distorcer ali os agudos, né, fica bem agradável de ouvir. Então um som ok pela faixa de preço. Bora falar agora sobre as conexões desse notebook e é o seguinte, vamos começar aqui pelo lado esquerdo. Aliás, primeira coisa, né? Não tem nenhuma conexão atrás, então algumas pessoas que tinham Nitro 5 e usava ele no setup, por exemplo, não vai curtir muito essa decisão, porque conexões traseiras é legal para você esconder os cabos, principalmente cabos grossos, tipo HDMI, RJ45, né? Por trás fica um pouquinho melhor, mas, bom, vamos lá. No lado direito aqui a gente vai ter uma conexão P2 para headsets, fone de ouvido, e uma USB 3.2 Gen 1, tá? De 5 gigabits por segundo de velocidade. Todas as outras conexões estão aqui no lado esquerdo, e gostei dessa decisão, porque beleza, o ideal é que as conexões estejam atrás para os cabos ficarem escondidos, mas se for para deixar nas laterais, que deixem no lado esquerdo, porque no lado direito aqui, nesse lado, é onde fica o teu mouse, né? Então tem marcas no notebook que ainda coloca HDMI, RJ45, tudo aqui no lado direito, e aí esses cabos ficam tudo aqui atrapalhando a locomoção do seu mouse. No caso aqui estão todos na esquerda, que eu prefiro. Entrada para fonte de energia, RJ45 para conexão via cabo, tem uma porta HDMI para monitores externos, né? Essa HDMI já é 2.1 e nela, se você utilizar um monitor externo plugado nessa saída de vídeo, você não sofre gargalo da placa de vídeo integrada. Por quê? Porque essa conexão de vídeo está ligada diretamente na RTX 4050, não passa em nenhum momento pela placa de vídeo integrada. Então, se você quer ter o máximo de performance em jogos leves, principalmente, que é onde faz mais diferença esse gargalo, você pode plugar o monitor externo nessa HDMI aqui, tá? Tem mais duas portas USBs 3.2 Gen 1 de 5 gigabits por segundo de velocidade. E por último, temos uma porta USB-C que, por incrível que pareça, é o USB-C Thunderbolt 4, tá? É um notebook de entrada, mas com uma USB-Czinha bem legal, o que destaca ele contra os Storm 450 ou Storm 450R da Avel, porque lá o USB-C nem vídeo passa, nem carregamento, né? Aqui já é completinha, suporta carregamento de até 100 watts, tá? Nós testamos, pegou 90 watts, mas enfim, o protocolo é de até 100 watts. E tem saída de vídeo também. Você pode plugar um monitor externo nessa USB-C através do protocolo DisplayPort, tá? Com observação, o monitor externo plugado nessa USB-C sofre um pouco de gargalo da placa de vídeo integrada, já que essa conexão não está ligada diretamente na RTX 4050. E para finalizar, essa aqui é a webcam desse Nitro V, tá? Bem básica, é webcam HD apenas, é um notebook de entrada, ela nem compensa muito bem aqui a iluminação, tô meio estouradão, meio fantasma aqui no vídeo, né? Vocês estão me ouvindo através dos microfones integrados, vai dar pro gasto para você participar de alguma call, reunião, não é nada muito interessante, inclusive tá abaixo, tá, né, dos notebooks mais modernos que já tem webcams pelo menos Full HD, mas enfim, realmente não é um investimento muito grande da Acer nesse ponto. E bom, bora agora falar sobre hardware. Para você que já assistiu o review do Nitro V na versão em 5, o review que o VAP fez, você provavelmente pulou para esse momento aqui, porque é onde esse cara começa a se diferenciar da versão em 5, né? Então, vamos começar já com uma das diferenças, que é memória RAM. Essa versão i7 do Nitro V tem uma vantagem que ele já está vindo com 16 GB de RAM de fábrica, tá? A versão em 5 vem com apenas 8 GB e aí você tem que botar mais 8 por fora.
Só aí já são uns R$200 a mais que você teria que investir no Nitro V i5, porque um pente de 8 tá por aí, né? 150, R$200. Então aqui você já debita daqueles R$400 de diferença que eu falei, né? Que é a diferença de preço do i5 pro i7, uns 200 já tá aqui na memória RAM que já vem instalada no Note, né? Porque já vem com 16, rodando a 5.200 megatransfers por segundo, sendo que o pente que veio ali instalado internamente, primeiro, é um pente único de 16, ao invés de ser 2 de 8, isso é legal, porque significa que o segundo slot vem livre de forma original, facilitando o upgrade para caso você queira botar 32 GB ao invés de só 16, e é um pente de 5.600 MHz da ADATA, tá? Então um pente com uma frequência bem alta, a gente não consegue aproveitar os 5.600 MHz, justamente porque o i7 desse Note só vai até 5.200, mas a gente está no máximo da frequência possível que o processador desse Nitro suporta. Pode ver aqui que temos apenas um dos slots sendo utilizado, ele tem 2 livres aqui. Nós fizemos um teste, tá? Para ver se o fato de ser apenas um pente de 16 seria inferior do que se tivesse vindo 2 de 8, e não. No DDR5, o dot channel não faz tanta diferença assim, então não tem problema ele estar aqui em single channel. Falando de performance, não vai mudar basicamente nada. O que muda, e aqui é um ponto bem negativo desses Nitro V agora, e isso não acontecia até pouco tempo atrás, é isso aqui, ó. Tá vendo que tá reservado para o hardware 2,3 GB de RAM? Ou seja, desses 16 GB de RAM, nós estamos utilizando de fato apenas 13.7. Por quê? Porque 2,3 GB de RAM estão sendo reservados, sabe para quê? Para a placa de vídeo integrada desse notebook, que é essa aqui, a Intel Graphics, né? O que é meio curioso, porque a gente nem sequer utiliza essa Intel Graphics. Para jogar, a gente vai utilizar a 4050 e não a placa de vídeo integrada. A gente não quer reservar memória RAM para integrada. Por mim, podia desabilitar essa integrada, mas não tem como nesse Note. Só que aí você vai falar, pô, mas na versão i5 isso não acontecia. Não acontecia, mas hoje pode acontecer, porque isso passou a acontecer depois de uma certa atualização de BIOS da Acer, tá? Se não me engano, foi na BIOS 1.16. Para você que tem Nitro V, recomendo que você nem atualize para BIOS 1.16. E para você que vai comprar o Nitro V, também não atualize para a última versão, que é 1.16 para cima. Se não me engano, hoje lançou 1.18, que também não corrigiu isso ainda, porque nessas BIOS eles estão reservando 2 GB de RAM para a placa de vídeo integrada. Ou seja, nós estamos com menos RAM do que a gente poderia utilizar para rodar, tá? Tentamos fazer downgrade de BIOS para voltar a BIOS antiga que não tinha essa particularidade, mas não deu certo. Então, por enquanto, a gente não sabe um jeito de resolver isso. Se você souber como é que faz downgrade no Nitro V, comenta aí para ajudar a galera, tá? Eu espero que mais para frente a Acer solte alguma atualização corrigindo esse problema, porque, cara, 13.7, beleza, ainda é uma quantidade legal para jogar, mas pode ser que se torne um problema para um jogo muito pesado, tá? Então, até subir aqui de 16 para 32 não é tão má ideia, não acho tão necessário não, mas enfim, é uma pena disso ter acontecido. Para você que tá no Nitro V com 8 GB só, você tá usando só 5.7 GB na real, né? Porque 2,3 vai estar dedicada para integrada, então infelizmente é um ponto bem negativo aí. Não atualiza a BIOS do seu Acer até que isso seja resolvido, beleza? Agora, antes de continuar, uma outra coisa também a se falar é o seguinte: eu falei que R$200 do investimento a mais que você pega nessa versão i7 tá na memória RAM. Tá, mas aí tem um downside disso também, porque o Nitro V versão i5 já vem com Windows instalado. E é curioso porque o Nitro V versão i7 vem com mais RAM, mas ele vem com Linux instalado ao invés do Windows, né? Então fica essa observação. Uma outra coisa também é que esse Linux que vem instalado, galera, tipo assim, eles botam para você tirar, tá? Porque é um Linux inútil. Se você quer usar Linux, você usa outra distro. A Linux que vem originalmente tá lá só para tá mesmo. Tá lá para ser substituída, essa é a grande verdade, né? Então o ideal é você comprar esse notebook e já formatar, botar o Windows no lugar do Linux. Só que aí tem uma observação também, várias observações, né? Na hora que você for formatar para botar o Windows nesse Note, ele vai dar um erro lá durante a formatação, que ele não vai reconhecer o SSD interno desse cara, mesmo ele estando instalado e tudo mais. O programa do Windows de formatação não vai reconhecer. Para ele reconhecer, você vai ter que fazer o seguinte, ó, você vai ter que entrar na BIOS desse notebook, que é basicamente reiniciar ele, ficar apertando F2, vai entrar naquela página cinza mais avançada. Na aba Main, você aperta Ctrl S, que aí vai habilitar alguns menus a mais, e o que a gente quer é o menu VMD. A gente vai desabilitar esse VMD, deixa como disable, tá? Depois que você deixou, aperta F10 para salvar, confirma o salvamento, e aí pronto, aí você pode seguir com a formatação do seu Note. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, ensinando a formatar certinho. Caso você não faça esse processo da BIOS, você não vai conseguir encontrar o SSD
que vem instalado nesse Note aqui, tá? Então já fica aí essa dica. E aí você pode me argumentar, pô, mas aí então a gente ganhou R$200 por já vir com memória RAM, mas a gente vai perder dinheiro pelo fato de ter que comprar o Windows. Então a minha dica é, você pode comprar esse Note e usar o Windows, instalar o Windows e nem ativar ele, né? Porque você pode utilizar o Windows sem ativar, ele fica com a marca d'água falando que você não ativou o Windows ainda, mas aí você vai juntando dinheiro e depois você compra uma licença. Você consegue comprar licença na GVG Mal da vida, que é uns R$100, né? Não é tão caro assim. Eu prefiro que venha sem o Windows, mas com mais memória RAM, do que o contrário, tá? Então, aqui foi uma decisão que eu achei mais correta. Eu só acho meio estranho aí você utilizar o Linux que vem instalado nesses notes, que é muito ruim. Podia vir até sem sistema, te forçando realmente a instalar o Windows. Enfim, já enrolei demais, vamos continuar aqui agora sobre SSD. Aqui é igual a versão em 5, tá? Vem com 500 GB, 512, né? GB de armazenamento. Eu não lembro qual que é a marca desse SSD, porque desmontando o Note, ele vem uma capinha ali protegendo o componente, né? Mas é um SSD com uma velocidade mediana, 5.000 de leitura, uns 3.500 ali de gravação mais ou menos, tá? E vem com um segundo slot livre também, para caso você queira fazer algum upgrade, aumentar o armazenamento. Sobre o Wi-Fi, ele vem com Wi-Fi 6, placa de rede da MediaTek, que é curioso, difícil a gente ver, né? Normalmente, placa de rede aqui é tudo Intel, inclusive você pode trocar a placa de rede se você quiser, né? A placa de rede é solta ali na placa-mãe. E falando em placa-mãe, vale a pena a gente citar também que a placa-mãe dele é exatamente igual à versão i5, ou seja, é uma placa-mãe bem da simples, tá? Ao contrário dos Nitro 5 das gerações passadas, ou dos notebooks gamers mais modernos, né? Esse Note tem aquele esquema de duas ventoinhas juntas e um canto só do notebook, e com poucos heat pipes também. Normalmente os projetos mais modernos utilizam duas ventoinhas separadas, uma em cada canto, inclusive normalmente uma ventoinha mais voltada para CPU, outra ventoinha mais voltada para GPU, né? Um pouco mais distribuída aí. Aqui não, é tudo junto, né? Tudo meio parecido com o notebook produtividade, que utiliza esse mesmo tipo de construção. Uma outra crítica com relação à parte interna, a placa-mãe desse Note, é que a bateria dele não vem parafusada, assim como outros notebooks da Acer, tá? Não sei se, sei lá, uma economia de parafuso, se não dá para parafusar, não sei o que é, mas cuidado na hora de você desmontar esse Nitro V, porque na hora que você tirar a carcaça, dependendo da posição que você estiver segurando o notebook, a bateria vai se soltar e vai cair. Tem perigo até de arrancar o cabo, né? Danificar a placa-mãe. Então toma esse cuidado porque a bateria não vem parafusada ali na carcaça. Tá certo que no dia a dia, se você não for desmontar o notebook, não tem problema nenhum, porque, né, a própria carcaça prende a bateria. Mas se você for desmontar, toma cuidado para a bateria não cair, né? Não cair em cima da placa-mãe, coisa do tipo, arrebentar o cabo. Então fica esse pequeno aviso. Falando de bateria, a capacidade dela é de 57 Wh, né? Uma bateria tamanho ok. E vindo aqui no nosso site, no benchpromos.com, né? A gente tem aqui a aba de benchmarks, onde a gente deixa registrado todos os nossos testes, inclusive desse notebook. Aqui na parte de autonomia de bateria, onde a gente testa todos os notebooks da mesma forma, esse Nitro V15, ó, ele pegou uma autonomia de 297 minutos, o que assim, não é uma autonomia alta, tá? Não tá entre os melhores que ficam mais ou menos aqui. Ignora o TUF, porque ele é muito fora da curva, mas o ideal é ficar aqui acima dos 400 minutos, né? É uma autonomia mais fraca, tá? 297 minutos, ó, ele dá 4 horas e 57 minutos de duração. Lembrando que o nosso teste é super leve, é um teste com brilho em 100 nits, rodando um vídeo playback com modo de economia de energia, né? O modo mais econômico possível, e aí ele pegou essa autonomia aqui. Na prática, você vai pegar menos, tá? Com você utilizando mesmo, vai dar aí, imagina, umas 3 horas de duração. Mas fica o aviso que a gente pegou menos autonomia do que a versão i5, né? O i5 tinha pego 380 minutos, que é bem mais. Isso aqui é 1h30 a mais de autonomia, provavelmente pelo fato do i5 ser mais econômico do que o i7. O i7 gasta mais energia, né? E por conta disso a gente pegou uma autonomia menor. Então aqui você vai ter que escolher, né? Você quer realmente mais poder de processamento ou mais autonomia de bateria? Tá certo que a versão i5 também não era uma grande autonomia, né? Mas enfim, ficou pior aqui na versão i7. Falando agora dele, justamente desse i7, nós estamos aqui no i7 13620H, mesmo CPU que nós testamos no TUF Game F15, inclusive, tá? É um i7, uma categoria abaixo do 13700H, porque ele tem menos núcleos e tudo mais, mas ó, ele tem 10 núcleos e 16 threads, tá? Desses 10 núcleos aqui, 6 deles são focados em performance e 4 deles são focados em eficiência. Aqui tá o grande motivo para você querer comprar esse Nitro V, quer dizer, um dos grandes motivos, né? Um pode ser o fato de já vir com 16, o outro motivo é que tem um CPU um pouco mais forte aqui, porque o i5 do Nitro V, que é o 13420H, ele é um 812, né? Então são 8 núcleos ali, sendo que 4 são de performance e 4 de eficiência. Aqui nós temos mais núcleos de performance, 2 a mais. E isso pode fazer uma boa diferença em softwares e em alguns jogos também. Começando pelo software, vamos aqui para o Cinebench.
testando o multicore, testando todos os núcleos ao mesmo tempo, né? Ele simula uma renderização, mas representa bem também o multitarefas, né? Um momento que você vai utilizar o CPU para fazer várias coisas ao mesmo tempo, várias tarefas ao mesmo tempo. E ó, esse i7 do Nitro V, vamos tentar achar ele aqui, achei, está aqui. Tá com 13.427 pontos, pode ver que não é um CPU fortíssimo, ele não está aqui em cima, mas tudo bem, o preço dele também não é alto, né, então condiz com o preço que você paga nele, mas o ponto legal é que sim, estamos relativamente melhores do que a versão do Nitro V com i5, né, com 13.420H. Se a gente inverter aqui as porcentagens, ó, nós estamos com 22% a mais de performance do que o i5 também do Nitro V nessa condição de multitarefas, né, de multicore. Então aqui é um ganho legal por, né, R$400 a mais. Pô, faz sentido você querer um CPU um pouquinho mais forte, só que vale aviso, tá? Por mais que ele seja melhor do que o i5 do Nitro V, ele ainda é um i7 meio capado, tá? Lembra que eu falei que a fonte dele é muito pequena para alimentar um i7 uma 4050? Pois é, os consumos aqui desse i7 não parecem estar muito altos, tanto que ele fica atrás do i7 do TUF Game F15, que é o mesmo i7, né? O 13720H também, no TUF já pega seus 14.500, 1.000 pontos a mais com relação ao Nitro V, justamente porque aqui tem o i7 legal, mas ele não está tão forte porque, cara, não tem... Do jeito que a Acer tunou esse processador, né? Ele não tá consumindo tanto, não tá com tanta agressividade assim. Tá certo que o TUF custa uns R$1.000, R$2.000 a mais. Então, tudo bem. Nesse ponto é apenas um aviso, né? Para você ter uma expectativa correta com relação a esse processador. Vindo agora para um outro benchmark, que é o single core. Aqui a gente estressa o núcleo individual, a gente vê a potência, né, dos núcleos ali sozinhos, e isso costuma ser referência para jogos, né? Os jogos utilizam muito a performance individual de cada núcleo e alguns softwares específicos também. E aqui, ó, vamos tentar achar esse set do Nitro V e, ó, ele está aqui. Pegou 1.659 pontos, inclusive pegou um pouquinho menos de pontuação do que o i5 do Nitro V também, tá? Tá certo que 2% tá na margem de erro, porque pode ter sido apenas algumas variações, né, do teste do dia que a gente fez e tudo mais. Mas já mostra que de single core a gente não tá bem, assim como o Nitro V15 e 5 também não estava tão bem não. Os melhores estão aqui em cima, né? A gente fica nos seus 1.650, o ideal é ficar nos 1.700 para cima ali. Então isso já indica que talvez esse set ele tá legal para multicore, para multitarefas, né, para rodar muita coisa ao mesmo tempo, para softwares que utilizam todos os núcleos. Mas para single core, que talvez represente mais o lado de jogos, talvez ele não faça tanta diferença com relação ao i5 que nós já testamos aqui no canal. Mas vamos lá, a gente testou outros benchmarks também. Vamos aqui para o CPU Profile, um outro benchmark mais generalista, né, que testa multicore, single core, tudo junto. E o i7 mandou bem. Aqui, inclusive, a gente ficou um pouquinho na frente, um pouquinho não, até que bem na frente do TUF Game F15, né, que também tem o mesmo i7. Então aqui, esse Nitro V, ele ficou legal, claro que ficou abaixo dos i7 com 3700H ou HX, que são com certeza mais fortes, né? Ficamos na frente da G15 com i5 HX e bem na frente do Nitro V15 com o i5H, né, que é o 13420H. A gente ficou aqui, cara, 29% na frente nesse teste de CPU. Então, sim, o CPU aqui está mais forte comparado com o Nitro V i5. Ele pode não estar o mais forte comparado com os modelos que custam mais, né? Os modelos que têm o i7 sem nenhum tipo de limitação, como por exemplo o TUF, apesar de nesse benchmark termos saído um pouquinho melhor que o TUF, mas o TUF no single core, por exemplo, amassou a gente. Mas de novo, considerando a diferença de valor do i5 para o i7, aqui eu estou vendo mais vantagem de vir para o i7. Não é tão dinheiro a mais, mas a diferença de performance é bem relevante. Onde a diferença não vai ser relevante vai ser placa de vídeo, tá? Já vou adiantar para vocês que, galera, estamos aqui numa 4050 de 6 GB de VRAM igual a 4050 da versão i5. Aqui não mudou exatamente nada. Inclusive, se a gente entrar aqui no painel de controle da NVIDIA, vocês vão ver que sim, essa 4050 também é capada, tá? Assim como na versão i5, ela só chega... Quer dizer, não é que ela só chega a 75 watts, mas o limite dela gira em torno, né, de 75 watts de potência máxima dos gráficos. Ah, mas isso é pouco, isso é muito... 4050 normalmente está especificado a 140 watts. Então sim, a gente está com basicamente metade da necessidade de energia que uma 4050 poderia atingir. Na prática, a gente sabe que 4050 consome no máximo 90, 100 watts, não passa muito disso, mas de qualquer forma a gente está abaixo disso também. Então essa 4050 está capada, que é o termo que a gente usa, né? Ou seja, ela está limitada, ela é mais fraca do que outras 4050 que não tem essa limitação, que são todas, para falar a verdade. Do mercado brasileiro, 4050 limitada, tirando os Galaxy Book Ultra, que é uma outra categoria de notebook, né, são mais produtividade, entre os gamers, o Nitro V é o único
que tem uma 4050 capada. Eu acho que Gigabyte G5 também, mas a gente não chegou a testar ele. É por isso que aqui num Time Spy, por exemplo, né, um benchmark voltado para a placa de vídeo, a gente fica aqui embaixo, ó. As duas 4050 12 Nitro-V, tanto a versão i7 quanto a versão i5, fica aqui nos seus 8.200 pontos, enquanto as outras 4050 que tem mais energia conseguem pegar uma pontuação maior, né? Tem alguns, inclusive, se destacando bastante, mas no geral, olha, eles ficam uns 10% na frente, mais ou menos, né? De 8 a 10% na frente do que a 4050 desses Nitro-V. Então, sim, elas têm uma certa limitação, não é uma limitação tão grande não, mas não é igual os modelos que custam mais caro, que a gente consegue entender o porquê que o Nitro-V ele custa mais barato. Lembra que eu mostrei a parte interna do Nitro-V que ele é mais simples? Então, você tem menos arrefecimento, você consegue agressivar menos nas potências dos seus componentes. Inclusive, fica o aviso, tá? Tem alguns anúncios dizendo que a 4050 da versão i7 é de 115 watts. Tá errado. A potência aqui é de 75 watts, podendo variar um pouco. De vez em quando bate 80, né? Ou menos, batendo 60 e tal, mas a informação de 115 watts tá errada nos anúncios que dizem que ele chega a 115. Inclusive, aqui no Time Spy, vamos botar um outro notebook, que é uma 3050, principalmente o Loki, que o pessoal compara bastante. Cadê ele aqui? Aqui, ó, Loki com a 3050, porque tem gente que pergunta, pô, mas vale a pena vir no Nitro V15 com a 4050 capada ou vir numa 3050 Full? Galera, uma 4050 mesmo capada ainda fica muito na frente, tá? Do que de uma 3050, ó. Se a gente pegar aqui para fazer a comparação, nós estamos com 38% a mais de performance do que uma 3050, mesmo capados. Claro, se não fosse capado, a gente ficaria aqui nos seus 48%, 50% a mais de performance, mas mesmo sendo capado, estamos muito melhores que uma 3050, tá? São categorias ainda diferentes. Continuando aqui os benchmarks, bora aqui pro Port Royal, que testa mais Ray Tracing, mais para quem vai renderizar em arquitetura, esse tipo de coisa. E aqui o Nitro-V também fica aqui embaixo, tá? A versão i7 ficou um pouquinho na frente da versão i5, mas diferença pouca. Muito melhores do que uma 3050, como eu já tinha dito, né? Mas pode ver que a gente fica atrás das 4050 Full Power, que ficam mais aqui em cima, né? Não estamos muito longe nesse cenário aqui, mas estamos lá embaixo na tabela. E testamos aqui um Wildlife, aqui a gente testou poucas coisas, tá? Mas pode comparar a versão i7 contra a versão i5, também teve uma diferença pequena aqui de 3%, né? Pode ter sido margem de erro. E as 4050 Full Power ficam aqui na frente, mas nesse benchmark eu sinto que tem algo a mais que faz diferença, não é só a placa de vídeo, né? Pode ver que tem uma variação grande entre eles aqui, e aqui em cima estão as 4050 mais Full Power, né? Destaque para o Nave Lunar e o Storm 450R, que é um dos principais concorrentes do Nitro-V, porque esse cara fica numa faixa de preço muito semelhante, pagando à vista, né? Contra o Nitro-V i7. Parcelado, o Nitro-V i7 ainda é mais barato, mas à vista, esse nome aqui é um ponto importante para você botar aí na sua comparação. Então assim, nesses testes sintéticos, estressando apenas a placa de vídeo, é a mesma 4050, não mudou nada. Mas aí você pode me perguntar, pô, mas e em jogos, será que não tem diferença? Porque de repente esse i7 consegue empurrar melhor uma 4050. Então, bora ver isso. Começando aqui no Forza Horizon 5 no Ultra e em Full HD é o seguinte, meus amigos, vamos tentar achar aqui os Nitro, ó, eles estão aqui embaixo. O Nitro-V i7, isso é curioso, tá? E inclusive isso aconteceu algumas vezes, a gente testou em live, aconteceu isso, e testamos aqui de novo, aconteceu a mesma coisa. A versão i7 pegou um pouquinho, 2 FPS a menos do que a versão i5, tá? Aqui, confesso que pode ter sido atualização do próprio jogo, né? O jogo em si vai mudando, o driver era o mesmo, a gente sempre testa no mesmo driver. Mas enfim, a gente pegou uma performance um pouquinho menor, o que eu não acho que o Nitro-V i7 seja pior não, tá? Que foi apenas uma variação mesmo. Mas já mostra que o CPU não faz milagres, né? O Forza é um exemplo de jogo que é GPU bound, ou seja, é pesado para a placa de vídeo. Então, nesse tipo de jogo, tanto faz o processador que você tem. Quem vai limitar a performance é, no caso aqui, a 4050. E como estamos numa 4050 mais capada, a gente fica aqui no rodapé dos benchmarks com uma 4050 mais full power, que é o caso aqui, por exemplo, do Storm 450R, né? Cadê o TUF? Ó, o TUF Game F15, que também fica aqui com 93. Então, assim, a gente fica um pouquinho atrás, mas também não é grandes coisas, não. A gente consegue rodar o Forza Horizon 5 no Ultra e em Full HD com tranquilidade, 85 FPS sem usar o Frame Generation ainda. Testamos também um Cyberpunk 2077 em Full HD, aqui sem usar o Frame Generation também, a gente novamente fica aqui embaixo, tá? E de novo, 2 FPS atrás do Nitro V15 com o i5, tá? Lembrando que aqui já estava com 16 GB de RAM. E novamente no rodapé das 4050, a maioria fica aqui mais para cima, né? Mas de novo, 53 FPS, tá certo, não manteve 60, só que isso é sem Frame Generation. Se a gente incluir o teste com Frame Generation, ó, esse Nitro V15, apesar de estar sim mais fraco do que as 4050 Full Power, aqui a versão i7 se passou. A versão i7 chegou a pegar 83 FPS, que é muito bom, inclusive junto com as 4050, né? Já que o Frame Generation consegue dar uma ajudada legal
aí a estabilizar os resultados, né? E ficando aqui um pouquinho na frente da versão i5, que pegou 80 também, né? A diferença é muito pequena. No Red Dead Redemption 2 em Full HD, vamos ver aqui, o Nitro V7 está aqui e o Nitro V5 está aqui. Novamente, diferença inexistente, né? Então, de novo, mais um jogo onde o CPU não fez diferença alguma, o fato de você ter i7 não melhorou em nada, no caso do jogo em si. E por último, a gente pode vir para o Rainbow Six Siege, porque aqui é um jogo onde placa de vídeo importa pouco, o que importa mais aqui é a performance bruta do processador. Normalmente, single core faz bastante diferença nesse jogo, tá? Aqui no topo da tabela, por exemplo, temos o Strix G16, que tem um baita processador. E top 2 tem o TUF Game F15 com i7 3620H, que é o mesmo i7 do nosso Nitro, né? Só que cadê o Nitro nessa brincadeira? Então vamos lá, vamos descendo. Achamos aqui o Nitro V com i7, ele pega 308 FPS. O que não tá ruim, é uma performance bem legal. Claro, não ficamos muito diferente de um Loki com uma 3050, tá? E com i5 aqui também, o Loki ele mandou bem nesse teste. Mas ficamos melhores do que o Nitro V15 com i5 13420H. Porque o Nitro V15, sim, pegou uma performance meio abaixo. Pegou 255 FPS, né? Que eu sei, é muito FPS ainda, mas na comparação fica embaixo na tabela. A versão i7 já fica um pouquinho melhor. Então, para jogos competitivos e que sejam leves, que geram muitos FPS, o i7 pode dar uma ajudadinha e vai dar uma performance um pouquinho maior. Ele não vai ser tão forte quanto o do TUF, tá? Porque o TUF tem mais energia, tem uma tunagem um pouco mais agressiva que consegue fazer ele pegar bem mais performance. Mas não estamos tão ruins assim, tá? A gente tá um pouquinho melhor do que a versão i5 para jogos competitivos. Continuando os testes, um outro exemplo também para comparar o i5 versus i7, né, especificamente os Nitros, é no Elden Ring. Nós testamos em Full HD e no máximo. E aqui, pessoal, o Nitro V5 nem sequer rodava esse jogo, tá? Porque o Elden Ring tem um problema ali com esses novos processadores da Intel, que ele não consegue reconhecer muito bem o que é núcleo de eficiência, o que é núcleo de performance, né? E o i5 13420H era um 4-4, ou seja, 4 de performance e 4 de eficiência. Esse i7 aqui já é um 6-4, né? Já são 6 núcleos de performance. Então, pelo fato de ter mais núcleos de performance, o Elden Ring aqui rodou liso, botamos qualidade gráfica no máximo, rodou bem tranquilo, sem ter que ficar fazendo gambiarra de desabilitar o núcleo de eficiência e tudo mais. Para quem tem o Nitro VI5 sabe que é meio complicado de rodar esse jogo lá por conta dessa baixa quantidade de núcleos de performance naquele processador. Mas, por outro lado, nós testamos também um CS2, aqui foi no Full HD baixo, para tentar girar o máximo de FPS possível, né? Uma configuração mais competitiva. E aqui, bom, infelizmente esse set não fez muita diferença. Para falar a verdade aqui, se botar lado a lado a versão 7 versus a versão 5, né? Ambos Nitro V, a versão 7 pegou até um pouco menos de performance. Pode ser variação do mapa, né? A quantidade de players no server e tudo mais. Mas a versão i7 ficou mais para os seus 160 FPS, enquanto a versão i5 tinha ficado mais para os seus 180. No Warzone também, em Full HD no baixo, a performance foi basicamente igual entre o i5 e o i7, tá? Ambos pegaram 120 FPS de média. Então, galera, já vou resumir essa parte de jogos, tá? O fato de ter um i7 nesse Nitro V é legal, principalmente para trabalhar, para multitarefas, para estudos, para caso você vá fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas para jogos não faz tanta diferença assim. Talvez por conta da tunagem, o jeito que a Acer aplicou esse processador não faz ele ficar muito na frente de um i5, com pequenas exceções. E por fim, testamos alguns jogos que a gente não tinha testado na época lá do Nitro V5, né? Para vocês saberem como é que vai rodar nesse Note. Por exemplo, God of War Ragnarok. Aqui testamos em Full HD no Ultra, usando Frame Generation. E rodamos liso, 70 FPS aqui, sem usar DLSS, com tudo no máximo. Então assim, mesmo tendo uma 4050 capada, um i7 capado também, ele vai dar conta de rodar tudo em Full HD em qualidades bem legais. Disse que precisavam de um lugar seguro para passar a noite. E acho que seus... Testamos o Black Myth Wukong em Full HD no alto, com apenas 3 coisas no médio, né? Que é a qualidade dos fios, iluminação global e sombras, porque são 3 itens muito pesados desse jogo. Usando Frame Generation, a gente pegou 65 FPS sem usar o DLSS, que já está jogável. Mas caso você queira mais fluidez, usando o DLSS e 67%, a gente pega 80 FPS. E por último, testamos o novo Silent Hill 2 Remake, né? Que vocês estão pedindo pra gente testar. Um jogo que tá pesadíssimo, meio mal otimizado também. Em Full HD aqui teve que ser no baixo, tá? Porque esse jogo realmente tá bem complicado. Rodou sem DLSS a uns 50 FPS mais ou menos, batendo 60 de vez em quando. Já usando o DLSS qualidade, já fica mais pra cima dos seus 60 frames. E galera, assim como o Nitro V5, esse notebook não esquenta nada nos chips ali não, tá? O processador fica abaixo de 70 graus, consumindo seus 25 watts, que é bem pouco. Dá pra ver aqui que ele não tá muito agressivo, né? O clock dele fica variando bastante abaixo de 3 GHz.
não é daqueles CPUs que vão conseguir manter um clock muito alto. E a placa de vídeo fica abaixo de 65 graus, geladíssima também. Consumindo seus 60 watts, mais ou menos, em alguns jogos chega a bater ali seus 75, 80 watts de pico, tá? Mas são exceções, normalmente ele fica seus 60 mesmo, com clock variando entre 2.3 a 2.4 GHz ali. Então dá pra ver que mesmo sem esquentar, esse notebook aqui ele varia bastante o clock dos componentes, né? Indicando ali limitações de performance da fabricante mesmo, para evitar com antecedência o aquecimento. Só um ponto que a gente precisa falar é do barulho que esse cara faz. Se você for jogar com esse cara no modo desempenho, se prepare, porque ele faz muito barulho. Ele chega a pegar 70 decibéis de ruído, que é bastante coisa, é sim incômodo. No modo equilibrado eu gostei, ele fica nos seus 52 decibéis, vocês vão ver que a performance fica ok também. No modo silencioso ele fica bem mais silencioso, mas aí já perde bastante performance, né? Fica os seus 46 decibéis ali. E ó, com a tela dividida em 3 aí, vocês conseguem ver qual que é a diferença entre os modos de performance, né? Eu achei que a diferença foi pequena do equilibrado pro desempenho, então eu mesmo utilizaria esse notebook no modo equilibrado para ter mais conforto térmico. Ou bota um headset e usa no modo desempenho mesmo, caso você não se incomode com barulho. Falando sobre aquecimento na carcaça, é o seguinte, o palm rest fica tranquilo, então essa região aqui, ó, onde você apoia os pulsos, né, fica bem geladinho. O teclado esquenta um pouco, principalmente na metade esquerda, né? Usando uma câmera térmica, vocês vão ver uma coisa bem curiosa, que eu já comentei sobre isso, mas que metade do teclado esquenta, que é a metade esquerda, e a outra metade fica gelada, que é onde ficam as fãs. E aí o que esquenta é a parte de cima, que é justamente a tela que eu tinha mostrado, né? Mas assim, o teclado não esquenta muito não, tá? Não chega a ser incômodo. Claro que você vai notar que ele tá morno, barra quente, mas não é muito diferente do que outros modelos gamers. Por último, fizemos também um teste de longa duração, onde a gente deixou rodando ali 2 horas de gameplay no Cyberpunk, pra ver se ele ia descarregar, né? Porque como eu falei, a fonte é meio pequena, né? Eu achei que ela não ia dar conta do i7 mais 4050, mas não. O notebook não descarregou, não perdeu performance mesmo depois de 2 horas, não esquentou também. Então, no final das contas, o projeto até que tá bem dimensionado ali. E eu sei, galera, esse vídeo ficou muito longo, mas é que eu tinha muita coisa pra falar. O curioso é que nós já temos um review do Nitro V e eu poderia ter resumido esse review, só que como não fui eu que fiz o review anterior, foi o VAP, né? Eu resolvi fazer tudo do zero para dar o meu ponto de vista aí também. Peço desculpas pela duração do vídeo, mas vamos lá. No final das contas, vale a pena comprar a versão i7 do Nitro V com a 4050? E galera, já vou adiantar que pela diferença de preço que ele tá com relação à versão i5, né, que dá seus R$400 aí, ou até menos, dependendo do dia, compensa sim você vir nesse cara aqui, tá? Primeiro que desses R$400 aí, não é só o i7 que você tá levando, já também tá vindo com mais memória RAM, 16 GB, e melhor, esses 16 GB estão ocupando apenas um slot, deixando o segundo slot livre para facilitar o upgrade. E o fato de ter o i7 vai melhorar um pouquinho a parte de produtividade, softwares, né, multitarefas também, e vai viabilizar alguns jogos que não rodavam no i5, né, por bugs ali. Vou citar aqui o Elden Ring, que é o principal, onde o i5, cara, sofria com muitos stutterings por ter poucos núcleos de performance. Aqui já temos pelo menos 6 núcleos de performance, né, mais 4 de eficiência. Então já é viável jogar o Elden Ring. No Rainbow Six saiu um pouco melhor também, mas vale a pena lembrar que, cara, esse set não vai fazer diferença na maior parte dos jogos, tá? Eu acho que ele vai fazer diferença talvez na longevidade do notebook para uso diário, de trabalho ou estudos, e para jogos que sejam mal otimizados, que é o caso do Elden Ring. Só antes de comprar a versão i7, considere que nessa faixa de preço dele, seus R$5.500, você vai encontrar a Valve Storm 450R e a Valve Storm 450, tá? Que são, no geral, um projeto superior. Beleza, os Storm, eles vêm com apenas 8 GB de RAM, então você teria que botar mais 8 depois, né, posteriormente e tudo mais. Eles não têm saída de vídeo no USB-C, mas a tela dele já é 100% sRGB e, principalmente, a 4050 dos Storms não é capada. É uma 4050 full power, vai ter mais performance do que esse Nitro V aqui. O ponto é quando a gente fala de parcelamento. O que tá atraindo muito a galera para esse Nitro V i7 é que ele é um dos únicos modelos com 4050 que parcelado ainda fica abaixo dos seus R$6.000, tá? Vai ficar seus 5.000 e pouquinho ali. Porque os próprios Storm 450R ou 450, eles sobem muito o preço quando você bota parcelamento, eles passam, né, dos seus R$6.000. Então se você for parcelar, esse cara realmente tá chamando bastante atenção. Se for pagar à vista, dá uma olhadinha nos reviews dos Storms, porque eles são produtos superiores a esse Nitro V. E eu confesso que antes de comprar esse modelo, eu tava meio que descrente aí, não tava botando muita fé nesse notebook. Eu tava achando melhor comprar a versão i5 logo, que era mais barato, mas é porque na época também a versão i5 era bem mais barata do que a versão i7. A diferença de preço era maior. A diferença de preço agora está diminuindo, o que faz compensar
vir para essa versão nova. Muito obrigado a todos que insistiram pra gente comprar esse notebook, né? Pra mudar um pouco a nossa visão, já que a gente não tinha testado ainda. Inclusive, comenta aqui embaixo. Você é do time de pagar mais barato e levar a versão i5, que já vai rodar tudo que você quer? Ou pagar um pouquinho mais caro, levar a versão i7 com CPU um pouquinho melhor e já com 16 GB de RAM? Comenta aí que eu tô curioso pra saber qual que é a opinião da maioria. E ó, se você for comprar esse modelo, espera novembro, tá? Estamos muito perto ali da Black Friday, então eu recomendo acompanhar o nosso grupo de promoções do Telegram ou o nosso site também, pra ficar sabendo das promoções que forem surgindo durante a Black Friday, não só de notebooks, mas também de monitores, periféricos, né, itens pro seu setup. Então, os links estão aqui na descrição para você conseguir aproveitar boas promoções nesse final de ano, fechou? Mas é isso, não se esquece, deixa aí o seu gostei para apoiar o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham curtido. Desculpa pela duração imensa desse vídeo e vejo vocês no próximo então. Até mais. Valeu. E uma coisa que eu não comentei aqui no vídeo, vai ficar agora só pro final, é que, não sei se vocês notaram, mas esse Nitro V tá com umas marquinhas de mordida, vocês estão vendo? Pois é, o Bento rebentou com esse Nitro V i7. Talvez ele vá mais baratinho pra nossa lojinha.